princípio é capitalismo, né? E que aí muda completamente a perspectiva. Se tiver alguma dúvida, a gente se param e pergunta, tá? De fato, o debate político no último meio século na América Latina tem estado ancorado na questão da pretensa feudalidade, semi-feudalidade da economia, da sociedade e do Estado, ou se seriam capitalistas. Isso é muito interessante, porque a gente passou muito tempo perdendo em cima dessa... muito tempo perdido de reflexão, né, em cima dessa falsa polêmica, né, porque, na verdade, não existe feudalismo e nunca existiu na América Latina. É um copia e cola, né, da Europa, assim, grotesco. A maioria da esquerda latino-americana, até há poucos anos, aderia à proposta democrático-burguesa, seguindo, antes de tudo, os alinhamentos centrais do socialismo real ou do campo socialista, seja com sede em Moscou ou em Pequim. Aí aqui é muito interessante porque existe o PCB, né? O PCB tinha essa concepção de que aqui no Brasil, o Brasil era feudalista. Tanto que o primeiro livro de Pagu, que é um romance, né? Um romance operário, não sei se vocês já leram, esqueci agora o nome. Mas é um livrinho pequenininho. Industrial. Isso mesmo. Nesse livrinho de Pagu, ela fala do feudalismo, né, no Brasil. É muito interessante ler, assim, porque a gente pensa, cara, nada a ver isso, mas está lá escrito, né? Um romance no Brasil feudal. Para acreditar que na América Latina uma revolução democrático-burguesa baseada no modelo europeu é não só possível, mas necessária, primeiro é preciso admitir na América, e mais precisamente na América Latina, a relação sequencial entre feudalismo e capitalismo. 2. A existência histórica do feudalismo e, consequentemente, o conflito histórico antagônico entre a aristocracia feudal e a burguesia. E 3. Uma burguesia interessada, acho que esse é o pior, né? Uma burguesia interessada em levar a cabo semelhante empreendimento revolucionário. Sabemos que na China, no início dos anos 30, Mao propôs a ideia da Revolução Democrática de novo tipo, porque a burguesia já não está interessada nessa sua missão histórica, e tampouco é capaz de levá-la a cabo. Neste caso, uma coalizão de classes exploradas e dominadas, sob a liderança da classe trabalhadora, deve substituir a burguesia e empreender a nova Revolução Democrática. Na América, contudo, como em escala mundial desde 500 anos atrás, o capital existe apenas como eixo dominante da articulação conjunta de todas as formas historicamente conhecidas de controle e exploração do trabalho, configurando assim um único padrão de poder, histórico e estruturalmente heterogêneo, com relações descontínuas e conflitivas entre seus componentes. Nenhuma sequência evolucionista entre os modos de produção, nenhum feudalismo anterior, separado do capital e a ele antagônico, nenhum senhorio feudal no controle do Estado, ao qual uma burguesia sedenta de poder tivesse que desalojar por meios revolucionários. Se sequência houvera, é sem dúvida surpreendente que o movimento seguidor do materialismo histórico não haja lutado por uma revolução anti-escravista, prévia à revolução antifeudal, prévia por sua à revolução anticapitalista. Porque na maior parte deste continente, Estados Unidos, todo o Caribe, incluindo Venezuela, a Colômbia, o litoral do Equador e do Peru, Brasil, o escravismo foi mais generalizado e mais poderoso. Mas é claro, a escravidão terminou antes do século XX, e foram os senhores feudais os que herdaram o poder, não é verdade? Ele ainda dá uma ironizada, né? Acho que juntando um pouquinho, só para fazer uma pontezinha, juntando um pouquinho no debate que a gente estava fazendo antes, né, do capital, entendendo que existe capital, né, existe origem, existe acumulação primitiva de capital aqui, né, antes do capitalismo. Então, esse continente já nasce como um continente capitalista, né? E diferente da Europa, que existia uma burguesia que foi revolucionária por um período, né? Por um período muito curto, inclusive, fala Lukács, né? Uma burguesia que depois, assim, a partir do momento que toma o poder, se transforma numa burguesia conservadora e reacionária, não só conservadora de conservar-se no poder, mas reacionária, né? Ou seja, que se movimenta contra qualquer tipo de força revolucionária. E aí existia essa concepção, né, de uma burguesia revolucionária na Europa por conta do feudalismo,
E aí, se os PCs, né, sobretudo os PCs na América Latina, pegam essa concepção engessada lá e trazem para cá e dizem que aqui existe um feudalismo, que a gente precisa, digamos assim, confiar numa burguesia que vá ser revolucionária, que a gente precisa se aliar a uma burguesia revolucionária para depois construir uma transformação socialista, né, uma revolução socialista. Então, é basicamente sobre isso que ele está falando e por isso que ele dá tantas tiradinhas, assim, né? E é interessante pensar por que nunca se pensou, né? Os seguidores do materialismo, ele está criticando muito os PCs aqui, eu compreendo dessa forma, né? Sim. Por que os seguidores do materialismo histórico nunca pensaram que a escravidão era uma coisa a ser combatida, né? Por que se aliar com a burguesia enquanto a gente tem aqui um continente que massacrou os seus povos originários, né, que escravizou e manteve, né, uma escravidão por tanto tempo. Eu só acho... Posso só fazer... desculpa, professora. Fala. Camila, quer falar? Não, era só um comentário, né, do quanto essa parte do texto é super importante, assim, que eu acho que, né, ele vai trazer o quanto esse eurocentrismo, né, invade também a própria apropriação que a gente tem do marxismo aqui, né, a própria leitura da realidade e a construção da praxis, né. Então, acho que tem pontos aí que ele está falando mais desse processo do que a gente construiu no Brasil, né? Se a gente puder pensar, ele não está falando do Brasil especificamente, mas no Brasil, do que seria a Revolução Burguesa. Acho que a gente teve vários intelectuais brasileiros que se debruçaram sobre isso, sobre esse período dos anos 30 aos 50, em que, né, um corpo da esquerda e um corpo de intelectuais ali pensavam que a gente ia ter essa revolução democrático-burguesa e romper com as nossas bases coloniais, mas o quanto é atual isso, porque eu acho que é uma tarefa que a gente ainda não esgotou e está em curso, que é pensar as nossas particularidades e o que Marx ensina para a gente, os marxistas de um modo geral, que são tendências objetivas da acumulação capitalista que se materializam no nosso território, mas o quanto as nossas particularidades não são menores nesse processo e elas devem ser incorporadas na nossa análise, inclusive na construção da luta, né? Eu só queria levantar uma questão dentro do que a Mariana e a Camila estão colocando, que eu penso que aí ele deveria ter sido, embora está claro que ele está fazendo uma crítica ao stalinismo, mas seria importante ele mostrar de que maneira essa concepção stalinista, não é? Porque, na realidade, é isso, né? Como é que se espraiou essa concepção? Ela se espraiou a partir do chamado socialismo no só país, da negação da revolução permanente. Então, na realidade, não se trata do materialismo histórico e do marxismo ou do leninismo. E se essa questão não está clara, parece que ele está fazendo uma crítica ao materialismo histórico, né? E, na realidade, o materialismo histórico dialético de Marx, de Engels, de Lenin e de Trotsky não tem a ver com a concepção stalinista. E com o Stalin começa a fazer, enfim, os acordos de guerra, né? O socialismo num só país, né? O pensamento único, né? No processo do desenvolvimento do capitalismo, da possibilidade do desenvolvimento do socialismo na Rússia, aquilo que o Zé Paulo coloca lá no Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal, que eu acho um texto clássico e importante para leitura, vocês já devem ter lido, acho que todo mundo já leu. Não leram na graduação esse texto? Uhum. Leram, né? Bom, quem não leu, leia, porque ele vai fazer uma discussão da crise do socialismo, não é? E, na realidade, de que maneira o Estado e o partido vão se fusionar na União Soviética. Né? Então, você teve a Revolução Proletária, a mais importante da humanidade, portanto, uma revolução socialista, e, na realidade, pelo pouco desenvolvimento das forças produtivas na Rússia, era necessário desenvolver forças produtivas, portanto, o plano econômico, né, extensivo naquele período, mas aí você vai tendo todo um processo de restrição, uma burocratização, uma hierarquização, o Mesaros, não sei se vocês já leram também, ele vai trabalhar de que maneira as relações
no período stalinista, as relações de trabalho se mantiveram na mesma orientação hierárquica do modo de produção capitalista. Então, essa concepção eurocêntrica, ela é uma concepção que está plasmada, sim, no chamado socialismo real, que, na realidade, até o Zé Paulo põe socialismo real entre aspas, porque, na realidade, não se construiu como socialista, né? Aquilo que o Mesaros fala, uma sociedade pós-capitalista, mas ela acabou não se constituindo, revolucionária, mas ela não se constituiu. Tanto que chegou num dado momento, ou se regredia para o capitalismo, pós-Glasnost e a perestroika, né? Vocês lembram disso, com Gorbachev, né? Naquele período, ou uma regressão, e houve uma regressão capitalista que deu no que deu, e hoje é um império capitalista no plano internacional. Então, essa concepção por etapas e essa ideia de que o Brasil era feudalista, nós estamos vendo aqui, e vimos o tempo todo, e vimos lá desde Marx, a chamada acumulação, assim chamada acumulação primitiva, como é que ela vai se desenvolver na América Latina, e aqui o que Hanna trabalhou bastante. Eu só acho que nesse texto, talvez a gente tenha que depois ler, porque não vou ter tempo de ler tudo, mas eu quero ler se há algum texto dele onde ele aprofunda essa questão, porque aqui eu acho que ele está muito panorâmico demais, até porque digamos, pela complexidade de um processo revolucionário, 2 páginas é muito pouco. Então, talvez ele um texto escrevendo e tal, mas é isso, ele está fazendo a crítica a essa concepção de como se fosse possível uma revolução democrática burguesa na América Latina, né, como ocorreu a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, não é, na Europa, na América Latina não, por tom, e exatamente, não é, nós vamos entrar agora no texto do Lenin, eu não vou entrar muito, mas só para fazer a relação com o texto do Lenin, quando ele vai dizer, olha, a etapa imperialista, como é que esse desenvolvimento desigual e combinado ele está presente, né, no capital dos monopólios. E aí os países periféricos, entre eles a América Latina, como é que está essa dependência. Então, nesse sentido, eu acho que é importante esses elementos que ele traz e, de fato, como é que se analisava a América Latina à base da visão etapista, tá certo? E que não cabe à realidade do continente, né? É isso que ele tá tratando. Tá bom, vamos lá, então. Uma revolução antifeudal, portanto, democrático-burguesa, no sentido eurocêntrico, sempre foi, portanto, uma impossibilidade histórica. As únicas revoluções democráticas realmente ocorridas na América Latina, além da Revolução Americana, foram as do México e da Bolívia, como revoluções populares, nacionalistas, anti-imperialistas, anticoloniais, isto é, contra a colonialidade do poder, e anti-oligárquicas, isto é, contra o controle do Estado pela burguesia senhorial, sob a proteção da burguesia imperial. Na maioria dos outros países, o processo foi um processo de depuração gradual e desigual do caráter social, capitalista, da sociedade e do Estado. Logo, o processo foi sempre muito lento, irregular e parcial. Poderia ter sido de outra maneira? Toda a democratização possível da sociedade na América Latina deve ocorrer na maioria destes países ao mesmo tempo e no mesmo movimento histórico, como uma descolonização e como uma redistribuição de poder. Em outras palavras, como uma redistribuição radical do poder. Isto se deve primeiro a que as classes sociais na América Latina têm cor, qualquer cor que se possa encontrar em qualquer país, em qualquer momento. Isso quer dizer, definitivamente, que a classificação das pessoas não se realiza somente no âmbito do poder, a economia, por exemplo, mas em todos e em cada um dos âmbitos. A dominação é o requisito da exploração, e a raça é o mais eficaz instrumento de dominação que, associado à exploração, serve como classificador universal, no atual padrão mundial de poder capitalista. Nos termos da questão nacional, só através desse processo de democratização da sociedade pode ser possível e finalmente exitosa a construção de um Estado-nação moderno, com todas as suas implicações, incluindo a cidadania e a representação política. Vocês acham que isso é possível?
Eu discordo. Eu também, totalmente. Vocês acham que... Gente, aí tem uma contradição com Eu ele mesmo. sinto também. Eu sinto uma contradição com ele mesmo também, Ele tem Bia. uma contradição com... Não, na boa, é uma contradição com ele mesmo. Se ele passou o texto todo falando de que não há possibilidade de um Estado-nação com as bases sob a égide escravocrata, onde os indígenas, os negros, são excluídos, né? Muito diferente, aí ele vai falar lá da França, da Espanha, tá certo? E ainda faz como é que é possível uma democratização da sociedade de de um continente latino-americano dependente, porque há uma relação de dependência. O imperialismo está... Gente, o Lenin está falando lá, o que é o imperialismo? Não é a etapa superior do capitalismo? Não é o capitalismo dos monopólios, onde a internacionalização da economia sobre o capital financeiro e o capital bancário, não é? Eles vão se apropriando da própria produção imediata do trabalho material. E aqui, e veja, isso eu estou falando numa fase mais avançada, mas aqui, se o Brasil, se a América Latina, ela surge, a sua gênese, tá certo? Nessa relação de dependência colonial, tá certo? E onde a acumulação primitiva expressa o racismo como uma forma mais brutal, e aí está correto o que ele fala no parágrafo de cima, como uma forma mais brutal de dominação no interior do processo de exploração. Por isso que não dá para separar a exploração de dominação, porque a dominação aqui ela é constitutiva, ela é estruturante do capitalismo. Então, veja, como é que é possível a construção de Estado-nação moderno com as implicações aqui? Ou você radicaliza no sentido de a raiz de um projeto histórico da classe trabalhadora e de superação desta ordem, né? Porque ele é um país completamente dependente. E as relações da oligarquia... Como é que foi formado o Estado brasileiro? Quem está estudando o Estado sabe disso. Como é que foi formado o Estado do Brasil? É um Estado oligárquico, é um Estado dos coronéis, né? O coronelato que vem para a indústria nascente e que reproduz a colonialidade no grande centro, onde os negros são expulsos para a periferia, onde os negros não são absorvidos na relação direta de trabalho do chamado trabalho livre. E a questão dos indígenas da mesma maneira. Da mesma maneira. Quer dizer, hoje, se a gente tem alguns países da América Latina onde os indígenas são predominantes e têm força, até os projetos liberais ou, enfim, democráticos populares têm que ceder. É a mesma coisa agora, das eleições da Bolívia, eles têm que ceder. E a própria situação do Chile, né, onde implode uma série de coisas. Então, você também achou isso, Mariana? Que ele está se contradizendo? Demais, assim, porque assim... Mariana fala, mas vocês também falam, se acharam isso também. Eu achei. Diga, Mariana. Porque é só a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Evo, né? O Evo, teoricamente, é esse representante, né, dos povos de diversas etnias indígenas da Bolívia, e ele estava no poder, né? Digamos assim, o máximo do que significa um poder dentro da sociedade. E se a gente fosse pensar nesse parágrafo final, né, nos termos da questão nacional, só através desse processo de democratização da sociedade, quer dizer, ele estava lá, ele estava realmente fazendo um monte de democratização possível, só que existe uma coisa que esbarra aí, né, que é justamente isso, que eu compreendo que é impossível fazer uma transformação de um Estado-nação sem uma guerra, sem uma revolução, porque a burguesia não vai deixar, quer dizer, né, a gente gostaria de fazer uma coisa, um processo de paz, mas é uma luta antagônica, não tem como a gente esperar que vai ter paz, justamente vendo o que aconteceu na Bolívia, né? Então, a partir do momento que também o Evo começa a tastaviar, digamos assim, né? A mudar um pouco de ideia, pensar, repensar, não leva o processo revolucionário a cabo, porque não é papel de um Estado fazer isso, não é papel de uma classe.
não só a esquerda, né, fica incomodada, como o povo fica incomodado e a direita também. Então, acontece um golpe dentro de um processo super democrático. Então, pegando a própria realidade, né, de um país como a Bolívia, mas não só a Venezuela, que está enfrentando várias e constantes disputas, né, entre uma burguesia que não quer largar o osso e um poder de Estado que se diz socialista, mas que também não quer construir uma revolução, porque também é isso, né? O Estado é esse espaço inconciliável. E não é socialista. Ele Não nasceu é, então, na Venezuela, o existe... que você teve? Você teve uma nacionalização, você rompe com o imperialismo, tem uma guerra, então, né? Mas você não tem uma estatização, você não tem uma socialização da economia e da política, portanto, não é via processo eleitoral. Essa é a questão. É você esperar que um Estado cumpra um papel, você não consegue ir à raiz de uma transformação radical, né? É isso. E aí a minha questão com o Quijano é justamente essa, assim, quer dizer, pode ter um Evo lá, pode ter, digamos assim, né, fazendo uma comparação tosca com o Brasil, pode ter a Dilma lá, e isso não significa nada, né, porque não tem uma transformação radical. Então, acreditar, né, que a gente vai construir um Estado-nação, sendo que a burguesia nos excluiu de se sentir nação nesse país e nesse continente, é um pouco ingênuo, assim, sinto que é um pouco ingênuo, né? E uma tentativa de paz que, na verdade, é impossível, assim, né? Não tem como... É aquilo que o Lênin vai falar, o que é por que da violência revolucionária? Volta à discussão da semana passada, que depois acho que a Lucinete vai trazer e o Adeildo ao discutir o Lênin, né? Quer dizer, nós não queremos, nós queríamos que fosse com paz. Agora, a burguesia abre mão do capitalismo, do seu poder de exploração e de dominação, é um estado de classe, aquilo que o Lênin diz. Estado para quem? Estado para que classe? Isso que eu sinto, assim, dele, né? E também me passa isso, né? Uma contradição também muito grande com tudo que ele vem defendendo, né? Tudo que ele vem nos convencendo, o texto inteiro. Ele tem coisas geniais, a gente já falou, mas também a gente tem que... Ainda bem que a gente tem uma perspectiva crítica, né? E pode fazê-la, né? Acho que esse trecho... Desculpa, professora. Diga, quem é que está falando agora? É a Camila. Acho que esse trecho, assim, o texto todo mexeu muito comigo. Eu estou no projeto tentando trabalhar esse movimento da financiarização, as particularidades que se dá aqui, o rebatimento para a classe trabalhadora, nessa perspectiva do imperialismo e da teoria da dependência. Então, um dos autores que eu elegi para trabalhar, Romário Marini, que trabalha com a questão da superexploração da força de trabalho, e que é um autor super importante para a gente pensar por que a burguesia brasileira não ia fazer essa tarefa, né, pensando até no lugar que a burguesia brasileira latino-americana dependente ocupa nessa ordem metabólica do capital, quanto é um lugar frágil, né, que qualquer tensão aqui na periferia é uma tensão, né, nessa acumulação global e envolve aí essa perda de poder. Mas aí eu fico, né, queria partilhar aqui num tom de brincadeira com vocês o quanto eu gostaria, quero estudar também mais o Quijano, mas eu queria que ele tivesse tomado um café com o Rui Mauro, porque me parece que seria uma conversa interessante, não sei se encontraram, acho que eles eram contemporâneos, assim, porque, por outro lado, acho que a gente tem vários autores da teoria da dependência que também não trazem algumas dimensões que o Quijano nos traz, né? Acho que o Quijano é muito feliz, assim, muito enfático em discutir a questão racial como um fio de análise, né? Não como uma questão paralela. E aí, isso não está presente no que a gente tem de construção, né, da teoria da dependência. A gente tem alguns autores que se aproximam, mas não de uma forma tão enfática. Então, eu só queria que eles tivessem tomado um café, só isso. Você tem razão, Camille, e tem uma questão que nos move no Quijano até esse ponto, porque aqui ele pisou na bola mesmo, porque essa discussão da raiz, de olhar por dentro a América Latina. Né? Os outros, até por conta desse eurocentrismo ou essa visão do Partido Comunista e do stalinismo, etc., que faz essa relação etapista, é como se eles não fossem, de fato, para as múltiplas determinações do real. Né? Aquilo que depois agora o Lênin vai falar, a relação entre aparência e essência,
enfim, as objetivações humanas, não é? E a relação entre infraestrutura e superestrutura da sociedade, né? E depois ele vai dar uma outra derrapada quando ele fala só da superestrutura e do poder. Quer dizer, na realidade, ele não está tendo a concepção de totalidade aí, embora até agora ele foi lá na raiz, né? Ele foi mostrando como essa dominação ela é estrutural, ela é estruturante, ela é intrínseca, que não dá para você desvincular dominação de exploração. Nisso ele é genial. Então, né? Sigamos. Vamos lá, Mariana. Quanto à miragem eurocêntrica acerca das revoluções socialistas, como controle do Estado e como estatização do controle do trabalho, recursos, produtos, da subjetividade, recursos, produtos, do sexo, recursos, produtos, essa perspectiva funda-se em duas suposições teóricas radicalmente falsas. Primeiro, a ideia de uma sociedade capitalista homogênea, no sentido de que só o capital, como relação social, existe e, portanto, a classe operária industrial assalariada é a parte majoritária da população. Mas já vimos que não foi assim nunca, nem na América Latina, nem no restante do mundo, e que quase seguramente não ocorrerá assim nunca. Segundo, a ideia de que o socialismo consiste na estatização de todos e cada um dos âmbitos do poder e da existência social, começando com o controle do trabalho, porque do Estado se pode construir a nova sociedade. Essa exposição coloca toda a história de novo sobre sua cabeça, inclusive nos toscos termos do materialismo histórico. Faz de uma superestrutura o Estado à base da sociedade e escamoteia o fato de uma total reconcentração do controle do poder, o que leva necessariamente ao total despotismo dos controladores, fazendo-a aparecer como se fosse uma socialização do poder, isto é, a redistribuição radical do controle do poder. Mas, precisamente, o socialismo não pode ser outra coisa que a trajetória de uma radical devolução do controle sobre o trabalho, recursos, produtos, sobre o sexo, recursos e produtos, sobre a autoridade, instituições, violência e sobre a intersubjetividade, conhecimento e comunicação, a vida cotidiana das pessoas. Isso é o que proponho desde 1972 como socialização do poder. Aí aqui também entra uma parte muito interessante, assim, porque ele fala que ele propõe essa socialização do poder, e aí nesse último parágrafo ele fala um pouquinho sobre isso, né? E também é contraditório, assim, né? Eu sinto que também é um pouco ingênuo, embora eu assim, defendo muito Quijano, amo ele, adoro, assim, ele trouxe muita luz para a minha concepção. Para esse lugar mesmo que a gente estava falando, assim, né, de raiz, de sentir que isso faz sentido, né? Faz sentido a gente entender a estrutura da colonialidade do poder através da raça e da racialização. Mas é isso, né? Coloca a possibilidade de transformação através de uma socialização do poder sem revolução, né? Ou pelo menos é o que parece aqui. Eu acho que também a gente teria que ter o cuidado de ir lá e ler o que ele está falando, né? Mas aqui aparenta assim como aquilo que a Bia falou antes, do materialismo histórico está assim jogado como uma coisa. Ele fala que nos toscos termos do materialismo histórico. Isso, porque pega o materialismo, assim, e o materialismo histórico, e, na verdade, eu entendo assim, né, que ele pegou uma visão, né, assim, que veio do materialismo histórico, que não é o materialismo histórico que a gente entende como base, né, de sustentação para toda uma compreensão da realidade, uma compreensão crítica e radical da realidade. E aí ele transforma esse materialismo em universal, eu acho que também por conta de toda essa crítica à Europa, né, ao eurocentrismo, e isso também fica um pouco, assim, desconfortável para a gente, porque a gente também entende que não é real isso, né, não é verdadeiro, não faz jus ao que significa o materialismo histórico. Não faz. E você é contraditório, porque, ao mesmo tempo, nos textos anteriores, ele, de cara, ele já fala que é fruto do capitalismo.
Então, ele diz isso com todas as letras, lá nos primeiros parágrafos do texto dele, né? E vai por dentro falando dessa colonialidade, dessa invenção da raça, aí é genial. Mas quando ele pega a discussão do poder e a socialização do poder, é como se fosse possível, via institucionalidade, você socializar. Ou é ingênuo, né? Ou ele reproduz uma visão reformista. Mas para a gente ver, afinal, teórica e politicamente, como é que ele concebe, nós temos que ir atrás de outros textos dele sobre esse tema. Aqui tem que ir, porque aqui ele está solto como ele está falando aqui, dá essa impressão, né? essa ideia. Porque, na realidade, a perspectiva de superação dessa ordem, por que o socialismo, Marx falava da transição socialista? Né? Porque o socialismo não é um modo de produção. Né? O socialismo é um processo transitório com a tomada do poder político organizado em partido revolucionário, porque a burguesia não vai abrir mão, e não é via processo eleitoral. A gente E sabe. outra coisa que me passa, Bia, é justamente isso, assim, né? Se a gente for pensar nessa defesa, né, de Marx de uma transição socialista para a gente poder ir para um comunismo, essa transição socialista, ela fala também sobre toda uma estrutura social, cultural, moral deste ser que vem do capitalismo, né? Então a gente não vai conseguir passar disso tudo para um comunismo, ou seja, para todo mundo entender que existe uma compreensão comunitária da vida, que todo mundo tem que produzir, que a livre, né, a livre expressão do ser humano no mundo. Então também assim, pensar que a gente vai conseguir através da socialização do poder destruir isso que nos estrutura, né? Ou seja, a gente se estrutura socialmente como racista, como a gente estava conversando antes, as meninas trazendo todas essas consequências, né, dessa colonialidade do poder racista dentro das famílias, mesmo sendo negras, mesmo sendo indígenas, a gente se compreende como uma coisa. Como que a gente vai desestruturar isso e construir uma coisa nova, se não existe um período de transição para que isso possa acontecer, né? Então, quando ele propõe uma socialização do poder sem essa transformação, é isso, né? Você fica pensando assim, nossa, mas como que a gente vai conseguir parar de pensar dessa forma e pensar de outra forma se não tiver uma ação coletiva de reeducação, de transformação a partir das bases econômicas também, porque é isso, né? As relações sociais são relações sociais de produção. Mãe, Oi. eu tô vendo um filme inteiro que é da Páscoa. Que legal. Abre aqui. Agora a mamãe não pode falar, tá bem? E Depois eu aquele da converso. Páscoa? Depois tu me conta. Você Então quer é que isso. continue a leitura, Mariana? Oi? Você Posso quer que... continuar? Então... Já tá no finzinho, né? Falta só 3 paragrafinhos. Só completando mais uma coisa, nessa linha que a Mariana está falando, que, pensando aqui, né, pós-Revolução Russa, houve a Revolução, mas teve todo um processo, exatamente, volta à nossa conversa do começo, da questão da consciência, porque existia todo um sistema nas massas populares extremamente estruturado, né? Burocratizado, né? Tanto que tem aquele texto do Trotsky, a nossa moral e a deles, que, aliás, tem muito a ver com a conversa que a gente começou no início lá do Solano, né? Então, é todo um processo. E depois teve muitos setores que, vamos entrar daqui a pouco no texto do Lenin, da contra-revolução. Então, ela não é uma socialização do poder. De um outro lado, quando a gente pega, por exemplo, as teses anarquistas, que eles falam o fim do Estado, mas não falam num processo revolucionário, né, onde as forças produtivas, de fato, sejam socializadas, né, onde você tenha um processo de coletivização da economia, da política e todas as esferas da vida, porque é uma totalidade, particularidade, aquilo que a gente estava começando no início. Então, você centrar para a socialização do poder, na realidade, você faz o mesmo raciocínio no interior do aparelho de Estado, e não num processo de ruptura
onde a possibilidade do fim do Estado esteja colocada. Né? Porque é isso que tanto Marx como Lenin diziam, olha, o Estado será o Estado de dominação dele, né? Sempre foi. Então, a auto-organização dos indivíduos livremente associados, a socialização de todas as esferas da vida. E aqui ele centra no poder. Então, esse é um problema. Né? Nesse texto final, um problema. Que talvez a Roberta não veio hoje, eu estava doida, eu falei, não, acho que até sei o que você está pensando, mas hoje ela não pôde vir. Bom, depois ela ouve e ela vê se eram essas as questões dela ou eram outras, a gente volta a falar. Né? Mas só queria completar com essa questão. Sigamos, podemos seguir, sim. Tá bem. Solitariamente, em 1928, José Carlos Mariátegui foi, sem dúvida, o primeiro a vislumbrar, não só na América Latina, que neste espaço-tempo as relações sociais de poder, qualquer que fosse seu caráter prévio, existiam e atuavam simultânea e articuladamente numa única e conjunta estrutura de poder, que esta não podia ser uma unidade homogênea, com relações contínuas entre seus elementos movendo-se na história contínua e sistematicamente. Portanto, que a ideia de uma revolução socialista tinha que ser, por necessidade histórica, dirigida contra o conjunto desse poder, e que, longe de consistir numa nova reconcentração burocrática do poder, só podia ter sentido como redistribuição entre as pessoas, entre sua vida cotidiana, no controle sobre as condições de sua existência social. O debate não será retomado na América Latina senão a partir dos anos 60 do século há pouco terminado, e no resto do mundo a partir da derrota mundial do campo socialista. Na realidade, cada categoria usada para caracterizar o processo político latino-americano tem sido sempre um modo parcial e distorcido de olhar esta realidade. Essa é uma consequência inevitável da perspectiva eurocêntrica, na qual um evolucionismo unilinear e unidirecional se amalgama contraditoriamente com a visão dualista da história. Um dualismo novo e radical que separa a natureza da sociedade, o corpo da razão, que não sabe o que fazer com a questão da totalidade, negando-a simplesmente, como o velho empirismo ou o novo pós-modernismo, ou entendendo-a só de modo organicista ou sistêmico, convertendo-a assim numa perspectiva distorcedora, impossível de ser usada salvo para o erro. Não é, pois, um acidente que tenhamos sido, por enquanto, derrotados em ambos os projetos revolucionários na América e em todo o mundo. O que podemos avançar e conquistar em termos de direitos políticos e civis, numa necessária redistribuição do poder, da qual a descolonização da sociedade é a pressuposição e ponto de partida, está agora sendo arrasado no processo de reconcentração do controle do poder no capitalismo mundial e com a gestão dos mesmos responsáveis pela colonialidade do poder. Consequentemente, é tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico, onde nossa imagem é sempre necessariamente distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. Eu acho que essa conclusão, assim, é magnífica, né? Porque, primeiro, eu acho, só para apontar um pouco esse debate de antes, acho que a gente tem que ir atrás de Quijano, eu posso fazer isso, tentar entender melhor o que ele está querendo dizer com essa concentração, essa socialização do poder, digamos assim, né, que ele diz. Porque logo depois, quando ele fala de Mariátegui e chamar Mariátegui para o debate, eu já sinto que é um pouco contra essa ideia, né? Porque ele também vai, nesse parágrafo que segue, ele vai falando sobre como não dá para a gente socializar o poder, que esse poder vai ser concentrado de novo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender melhor isso que ele vai falando. E essas defesas dele que ele coloca ali em 1972, 1981, né? Tem que ir atrás dessas teses. Mas eu acho que o texto inteiro, assim, é muito, muito forte, muito potente para a gente se entender de um outro lugar, de uma outra perspectiva e buscar reajustar, né? Parar de tentar entender o que somos a partir dessa lente e buscar se entender a partir do chão que a gente pisa mesmo, porque eu sinto e percebo e compreendo que essa é a única forma da gente realmente construir uma revolução nesse continente, assim, né?
Então, eu acho que foi muito potente, todo mundo, assim, durante esses 3 dias ficou muito empolgado, né, esses 3 dias de NEAM. Eu acho que agora com o Lenin também a gente vai conseguir seguir o debate, assim como foi lá com o Capital de Marx, que a gente foi trazendo o tempo inteiro, né? A gente vai conseguir agora com o Lenin também continuar esse debate, e acho que está sendo muito rico, assim, né? Não sei se Maria quer falar alguma coisa sobre, que ela não pôde vir na semana passada, né? Mas acho que de minha parte eu espero o debate. Quer falar, Maria? Você está melhor? Gente, estou viva. Parou? Melhorou? Ainda estou com um pouco de dor, mas... Tirou tudo do rosto? O que era exatamente? O que aconteceu? Eu torci meu pescoço, acho que eu dormi de mau jeito. Depois eu fui brincar com a neném, peguei ela e tal, e aí torceu, eu não conseguia mexer. Foi uma dor, a mesma que eu senti do parto, a dor que eu tive. Sério mesmo. Aí eu fui para o hospital. Falei, não, vou para o hospital, porque tá uma dor demais. Aí fui, mas só que como eu tô amamentando, não podia tomar anti-inflamatório, né? Aí eu só tava tomando Tramal, que é o remédio mais pesado para dor. Forte. Aí fiquei. Domingo que melhorei, tirei. Aí ainda eu sinto um pouco de dor, mas não tá travado, né? Tá só como se fosse tensão mesmo. Mas enfim, eu tava acompanhando mais aqui. Eu não consegui reler novamente o texto, mas eu concordo muito com o que vocês colocaram, inclusive as contradições que o próprio Quijano traz, né? Nesse tema. Mas, assim, não tenho muito o que contribuir, não, tá? Mas concordo aí e estou mais ouvindo. Obrigada, Maria. Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Acho que é o que a... É porque, Bia, Pode falar. Thalita, eu li muito apressadamente o Quijano, assim, confesso, e por isso que eu estava doida para que saísse a leitura conjunta, porque a gente dá umas destacadas em umas coisas que a gente não estava prestando atenção, né? E eu estava doida para que fosse assim. E eu tenho, a grande impressão que eu tenho é que, assim, quando ele faz essa crítica, eu não sei por que me remete à discussão que a Sabrina Fernandes fala com relação à disputa interna da esquerda, né? Dessa questão da centralização do poder, da disputa da centralidade da direção política, né? Eu tenho essa impressão quando eu leio esse trecho dele, né? Aí eu fui dar uma olhada na época da publicação que ele fez, né? Que foi meados de 2005, onde estava meio que pegando muito essa questão das disputas de centralidade do poder, qual é a verdadeira esquerda, o que é, sabe, essas coisas assim que vão pegando nas discussões. E se for fazer uma análise fiel ao materialismo histórico, né? O nosso princípio de análise da história da América Latina, ele é muito furado porque ele vem nessa linha eurocêntrica, né? E aí a gente está começando a dar um destaque para os autores que discutem o Brasil, segundo os fenômenos da cultura da questão da história brasileira, dos acontecimentos narrados aqui, da América Latina em si. E essas coisas têm sido uma aproximação de fato, invadido a academia no período mais recente, né? Até ali, tudo que a gente lia era muito externo, né? Análise muito equivocada do Partido Comunista, inclusive, com relação ao que vinha de fora, né? Até os próprios historiadores do próprio Partido Comunista à época não eram respeitados porque se vinha a centralidade do alinhamento com relação às teorias europeias sobre a própria América Latina. Então, isso tem todo um processo de crítica e autocrítica interno, né? Mas é essa sensação que me dá quando eu leio. Não me parece que, olhando assim, não me parece um equívoco, me parece uma grande ironia que ele quer destacar sobre esses outros debates. E aí eu não sei se... Aí eu fico na curiosidade, caso a Mariana vá buscar mais, né? Se é de fato isso, né? Não acho que ele tenha sido tão ingênuo, depois da narrativa toda que ele fez, cair na ingenuidade que simplesmente é uma questão da divisão do poder, mas talvez de criticar de uma determinada maneira essa questão de uma centralidade hierárquica de poder na disputa política ou algo nesse sentido, né? É uma impressão.
Eu acho que... Fala, Vou Mariana. pegar um fiozinho, Mariana. Eu acho que pode fazer sentido, sim. Eu acho que realmente a gente precisa ir atrás mesmo, para não ser injusto também com o que ele produziu, né? Porque também existe essa concepção das direções dos partidos, né? Eu acho que dentro, pelo menos eu tenho mais proximidade com essa discussão aqui dentro dos PCs, né? Fiz parte de uma organização comunista há uns anos atrás, então eu sei que existe esse debate, assim, né, das direções dos partidos comunistas, como as vanguardas. Eu acho que também existe essa coisa que ele vai criticando, assim, né, quer dizer, o que adianta um partido que está lá na vanguarda, se o povo mesmo, né, tá aqui, né, tá longe, tá distante, é uma coisa que não representa uma coisa da outra, então... Eu boto fé que pode existir também uma crítica nesse sentido, sabe? Que ele esteja também criticando, que fala um pouco dessa centralidade, né? De você centrar o poder dentro de uma vanguarda que vai fazer a revolução, só que, na verdade, essa vanguarda está muito descolada do povo, né? Além de estar descolada teoricamente, né? Porque aí não está produzindo, teoricamente, a partir de uma perspectiva da realidade que está se vivendo, né? Então, acho que pode fazer sentido, sim, viu? Ok, gente? Então, acho que chegamos a uma conclusão de que, de fato, esse texto foi muito importante para o nosso debate. Acho que a gente chega, né? Todo mundo falou, que, de fato, até esse último trecho, essa última parte, ele vai na raiz, ele faz essa discussão intensa, né? Ele traz uma grande inovação que não é só a questão da colonização, mas da colonialidade. Ele faz essa diferença, isso é importantíssimo. E aí ele vai mostrando, né, a racialidade nessa colonialidade. Ele vai às últimas consequências, no sentido de mostrar que desde sempre foi o capitalismo e a relação dessa dependência, né? Agora, de fato, na questão do poder, nós temos que ir atrás. Porque como é que fica, eu fico com essa questão na minha cabeça, como é que ele tem toda a consciência e fala do capitalismo, né? Fala da América Latina, fala da formação sociohistórica dessa América Latina, faz a crítica contundente, que ele está correto, de que não houve feudalismo, né? Que não é Europa aqui, é outra situação, não houve Revolução Burguesa, mas ele centra na discussão do poder, né? E aí ele não fala, em momento algum, de um processo revolucionário com todas as socialização de todas as esferas, né? Não dá para falar só da superestrutura, a superestrutura é a esfera do Estado. Então, se você vai falar do ponto de vista do marxismo e do materialismo histórico, você tem que falar aquilo que o Marx coloca, é na base material da própria vida que os homens, né, homens, mulheres, contraem relações sociais de produção. Portanto, é onde se dá a exploração, onde se dá a produção de valor, onde se dá a produção de mais valor, né, onde se dá a produção da alienação. Então, essa discussão da produção e da reprodução social, como imediatamente, são parte desta análise. Então, tá contraditório. A gente chegou a essa conclusão. Agora, para a gente poder ver, né, essa contradição, nós temos que ir atrás de texto, gente. Né? Nós não podemos... Por este texto, mas a gente sabe que um autor, a gente já aprendeu isso, né? Não é um único texto, né? Um autor tem toda uma produção. Então, que momento produziu, que discussão estava posta e tal. Então, acho que a gente tem que... É isso mesmo, tem que ir atrás. A Lucinete quer falar, eu vou passar a palavra para a Lu, e antes da gente entrar, né, concluímos, acho que foi bem bacana, e antes da gente entrar agora no Plininho, né? Mas fala, Lu. Não, então, é também sobre o texto do Quijano, né? Eu me senti, como as outras colegas falaram, eu me senti muito instigada com esse texto, então a gente não pode jogar fora a água do banho com a criança, assim, né? Porque realmente foi um texto de suma importância, trouxe elementos, o texto apresentou elementos, né, importantíssimos para a gente poder compreender um tantinho que fosse a questão aqui da América Latina, que a gente conhece tão pouco,
né? Eu falo por mim, mas quando chegou na questão da socialização do poder, eu vou escrevendo tudo, né? Aqui no meu texto, rabiscando, eu falo assim, eu escrevi assim, nossa, acho isso muito ingênuo. Por quê? Porque numa sociedade do capital, como é que você vai socializar poder? Me parece uma proposta de contra-revolução. Então, numa sociedade capitalista, propor uma socialização do poder é propor uma não-revolução. Assim, genuinamente, eu também estou falando, isso é o que eu estou sentindo, entendendo. E também, como ele faz uma discussão super importante desde o início do texto, falando dessa questão aí da raiz, não é? Aqui do Brasil, da América Latina, eu fico pensando como da liga numa centralização, numa socialização do poder com a questão racial. Nunca! A gente iniciou aqui o nosso encontro de hoje falando daqueles que ascendem ao poder e são negros e como é que utilizam o poder para isso, não é? Então, eu fiquei pensando assim, nossa, pode ser que eu que não tenha entendido corretamente, mas aí depois que vocês começaram a falar, não é? Camila, Mariana, a professora Bia e também a Thalita, aí eu fiquei pensando assim, eu falei, tem conexão. Eu achei muito estranho, foi assim, a minha percepção. Obrigada, Lu, obrigada. Bom, vamos atrás, né, gente? É bom porque a gente descobre coisas incríveis, ao mesmo tempo lacunas, e ao mesmo tempo a necessidade de aprofundar e ver mais. Isso é parte do processo do conhecimento, e sem dúvida alguma, como falamos aqui, o Quijano mexeu com todo mundo, nos ajudou bastante, nos ajuda a partir da perspectiva teórica, política, metodológica, desde a raiz. Bom, só um então, comentário, professora. Bia, Nossa, que tem uma pessoa aqui que quer dar oi para ela. Bia, lembra de como era pequenininho? gente, claro que eu lembro. Você está com quantos anos? Quantos? 15 anos, Bia. Quantos anos ele tinha quando você fez faculdade? Aí eu entrei, ele não tinha nenhum ano, ele tinha 8 meses. 8 meses. Viu? Eu te conheci bebê. Agora você é um jovem. Eu tenho outro oi aqui. Está desse tamanho, eu te conheci menorzinha. Você está com quantos anos agora? Senhor, agora vai ficar uns oi aqui. É que ele passou aqui, eu falei assim, deixa eu pegar, aproveitar que ele deu uma passada, que senão ele não deixa falar. Desculpa, gente. Que bom, tudo crescido. Vocês vejam, gente? E a gente... Fala, Camila, diga. Era só um comentário, assim, eu também fiquei, né, intrigada com essa relação dele com o materialismo, e aí, acho que lá no início, ainda na primeira parte, fui tentar pesquisar alguma coisa, depois eu posso compartilhar também, mas é um texto de alguém que está fazendo essa análise dele a partir do materialismo, e diz que ele teve aproximações e distanciamentos ao longo da trajetória dele, e que por alguns intelectuais marxistas da época, ele foi considerado muito culturalista, justamente por não fazer a discussão a partir desse debate da teoria do valor, assim. Então, acho que também é uma pista para a gente pensar, né? Eles dizem que ele é de um movimento que é do giro decolonial, que eu também aí tenho dúvida do decolonial, descolonial, pós-colonial, tem um monte de variáveis, assim. Mas queria só destacar uma coisa que eu acho que ele também faz, que é, né, muito interessante, que é discutir a partir da perspectiva da modernidade, né? Eu acho que a gente também tem pouco nessa produção, assim, de colocar a América Latina no bojo da modernidade, não como um avesso da modernidade, não como algo que deu errado, né? Então, acho que essa discussão é também cara para nós, né? Isso mesmo. Eu coloquei, Bia, Mariana, aqui no chat, eu coloquei os 2 textos que ele está citando. O de 72, que chama Que es e que não es el socialismo, e o outro que é Poder e Democracia no Socialismo, né? Então, acho que se alguém encontrar, eu também vou procurar, a gente pode socializar lá no grupo. Isso, acho que é importante, sim. Ótimo, obrigada, Mariana.
Bom, então nós vamos agora, nós temos tempo ainda? Que horas são? 10:10, professora. Só tá Nós 10 vamos minutos. Não, nós vamos até 10h15, temos poema, mas será que nós temos tempo de discutir, começar a discutir? Vocês, vamos decidir. Acho difícil, né, Vi? Você vai... Eu penso que não. Eu acho que não é nem tempo, é capacidade cognitiva, no meu caso. Chega essa hora, já vai. Horas da noite, então vamos. Não, mas vocês viram que vocês estão aqui com uma professora que tudo consulta. Não, gente, eu não posso decidir sozinha. Eu acho que depois de toda essa conversa que nós fizemos, aí já cair no imperialismo. Entendeu? Com 5 minutos não dá, né? Então, tá ótimo, gente. Então, vamos combinar para a semana que vem. Bom, já que nós terminamos a discussão, o que é uma professora? O que está falando, Camila? Uma professora que tem uma energia maior do que a de todo mundo aqui, porque acho que ninguém consegue te acompanhar, professora. 70 anos aqui é nós, viu? Não é você não, pessoa. Falar isso. Onde você vai Nós buscar? que lute, né? Como diz os jovens, a gente que lute. Vamos para a luta, vamos para a luta. É o Santos, meu companheiro, que fala para mim assim: eu não sei se você vai buscar tanta energia, você trabalha demais, aí fica elétrica, aí manda e-mail, aí volta e-mail, aí escreve livro, aí fala, aí vai na live, aí quer agitar. Você não quer. Vamos. É difícil acompanhar, hein? Tem que rir, né? Gente, então é o seguinte, vamos ver, para a semana que vem, nós vamos ter agora um poema, tá certo? Que ficamos de fazer esse poema no final, mas já vamos ver para a semana que vem, para a gente não chegar, quem quer trazer o poema para a semana que vem? Um no início e um no final, quem quer trazer? Vamos, gente, vamos, ânimo. Eu posso trazer um poeminha meu. Opa, Mariana, traz. Mariana traz para o início e para o final. Eu trago, Bia. Tinha sinalizado com um joinha. Você está aí? Mudou de cabelo, né? Mudou de cabelo, né? Tem as raízes. Estou vendo, mas está ótimo também, está ótimo. Tá bom, então, Mariana e Paulo. Mariana no início e Paulo no final. Ok. Mariana e Paulo, poema. Bom, aí a semana que vem nós vamos, então, começar com o texto do Plininho, né? Que a Deildo e a Lu vão colocar. Nós decidimos que todos leem, vocês trazem a discussão, a gente faz o debate, e depois nós vamos para o Linha a Linha para o Lênin, que são vocês também, certo? Não foi isso que a gente combinou? Isso. Então, a semana que vem é isso, a gente vai com os poemas e o Lênin. Não é isso, gente? Nós temos nada. E a outra coisa que eu quero aproveitar esses minutos também, que quem já fez as apresentações, as sínteses, já vai organizando, porque a gente vai deixar o texto, como a gente deixa para o final do semestre, apresentar no outro, né? E a gente também tem que ver até onde vamos, porque muitos textos que a gente iria ler esse semestre não vai dar, mas como nós teremos uma continuidade da questão da América Latina, nós podemos continuar com essa leitura e depois começar com os novos. Mas tudo isso nós temos que combinar com a gente, né? Quem vai ficar, quem vai sair do NEAN, tudo isso para eu poder saber como vai ser. E a outra coisa que, quando abrir as inscrições para o NEAN, aquelas que não conseguiram fazer nesse semestre a matrícula, já fazem logo, porque senão depois termina e não consegue matar aquelas coisas que você já sabe, né? Embora a gente sempre venha como ouvinte, vai chegando mais, mas tem um número X lá que dá, então, ficar atento para isso, quem for, né? Na continuidade. Então, acho que é isso, né, gente, para a semana que vem, que nós temos que fazer. E também, Bia, fala, quem é? é a Maria Clara. Fala, Uma Maria. dúvida.
que você falou de quem fez as apresentações. Esse texto que a gente tem que fazer é uma síntese da apresentação, é isso? Do texto que a gente apresentou? Talvez você já fez, querida. O seu está tudo escrito já. Você Ah, não é? falou? Uai, você não falou, vou ler, porque eu acho que é melhor a apresentação. Você já sistematizou. Ah, tá, entendi aquilo lá, beleza. Eu ainda tenho boa memória. Uma senhorinha. Tá, Quanto ainda tem. Não foi, Maria Clara? Você mesmo falou, olha, eu né, vou eu sistematizar. escrevo, Não, já está. Né? Você, o Paulo também já está mais ou menos, pelo que eu entendi. Mas aí a ideia é te enviar, né? Tem que enviar isso para você, eu vou digitalizar tudo bonitinho. Nós vamos ver coletivamente, entendeu? A professora não vai ficar lendo. Não é assim, Paulo? Conta para ela como a gente trabalhou. Não é assim que a gente trabalha? Vocês apresentam e a gente monta. Só temos que ver quem que vai fazer a montagem final para ter a estrutura do texto, tá certo? E depois a gente socializa. Eu ainda não mandei, viu, gente? Porque eu estou tão enlouquecida com tanta coisa, mas essa semana eu mando do primeiro semestre para coletivizar com todo o coletivo dos estudantes, tá? E também tiramos que vocês vão se reunir, fazer reunião com a Raquel, né, do PROEC, a gente já viu isso, né? Vão ter uma Isso, Bia. viu? Tá? E vamos em frente. Eu também vou reforçar amanhã, passo um zap para ela da importância de vocês estarem bem informados e ela nos informando o resultado e a conversa com a reitora, como foi, com o padre, na sequência, para a gente poder se organizar, né, nesse processo, tá bom? Então, nós vamos ao poema. Quem é agora o poema que trouxe para o final? Eu tentei fugir, mas ninguém disse nada. É porque, primeiro eu comecei a falar assim, eu acho que o poema não vai ter muito a ver com a discussão. E segundo, o meu portunhol é terrível, assim, então vocês vão ter que sobreviver a isso, tá? Então já adiantei. Tendo feito as observações, eu vou ler o poema. É um poema de Arturo Corcuera. Para hablar de Fidel, hay de que ceder-lhe a palavra ao mar, pedir su testemunho a las montanhas. El turquino canta y cuenta su biografía. Los árboles lo recuerdan, saben su edad y repiten su nombre. La edad de Fidel es la edad de los flamboyantes, en flor. La en esta edad de su barba verde olivo. Todos lo sabemos. Los heróis não têm idade, têm história, hacen a história, são a história. Aí eu achei no final que tinha a ver por causa da sua idade, Bia. É minha heroína. Por quê, meu bem? Eu tenho muita admiração por você, Bia. Muita mesmo. Eu também tenho por você. É porque você falou que tem 70, Bia, mas na verdade a sua idade é tipo a idade do Fidel, a idade das armas. Tá nos 17 ainda, cara. Ela fica enganando a gente. Logo é 7-2, viu, meu bem? É muito rápida a vida, viu? Quando você vê, já está lá. É muito louco isso, porque às vezes eu falo, gente, mas outro dia mesmo eu tinha 18 anos, outro dia mesmo eu estava no movimento estudantil, sendo presa, em Ibiúna, né? Lutando pela legalização. Eu só vou contar rapidinho isso. Quando eu estava no movimento estudantil, eu estava na AP, que era a Ação Popular Marxista-Leninista, era uma organização, né, de esquerda, clandestina, revolucionária e tal. Mas eu fiz um paper, um texto, para discutir pela legalização de todas as drogas. Ninguém deu bola para mim. E desde essa época eu já falava que tinha que... Claro, mas quem interessa é a ilicitude das drogas. Aí ninguém deu bola. Bem mais tarde, eu fui numa organização chamada OSI, Organização Socialista Internacionalista, trotskista, que depois ela se dissolveu na articulação e está até hoje no PT, essa organização, que é do jornal O Trabalho. E eu fiquei impactada, porque eu falei, gente, eu estava lá no segundo congresso da CUT, eles se dissolveram na social-democracia, na articulação. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que eu estou... Não, e tal, vieram com uma argumentação. Mas nessa organização eu também escrevi pela Eu te conheci lá, na verdade. Aonde? Eu entrei na corrente O Trabalho quando eu tinha 14 anos.
E foi o meu primeiro contato com o PT. Eu fiquei no PT dos 14 aos 16 anos. E aí, quando eu falei que queria fazer serviço social, me mostraram você. Falaram, olha, aquela é a Bia. Ela seria sua professora se você fosse aluna da PUC. Quando eu entrei na PUC, eu nunca contei nada. E era, então você soube lá no jornal Trabalho, aquela é a Bia do jornal. Olha, você vê. Você nunca me contou isso, né, Thalita? Socol é meu amigo. Quem? O Socol, né? É. O Socol, então, tinha o Socol, tinha um monte de gente. Quem diria que eu ia ter Partido Comunista depois? Olha só o que acontece com a gente. Pois é. Aí também escrevi um texto pela legalização de todas. Também nem os troscos me aceitaram. E está aí, entendeu? Até hoje, não, entendeu, gente? Aí outro dia teve também um debate e tal que eu fui, que era a questão do aborto, né? E eu escrevi lá no chat. Eu falei, pois é. Ô, Bia, manda esses textos para mim. Eu falei, agora eu perdi, nem sei onde estão esses textos, faz tantos anos isso. Mas eu continuo fazendo essa defesa. E aí eu também... Aí eu falei, pois é, desde os 17, 18, a gente está lutando pela legalização do aborto, e ainda é uma luta importantíssima nossa, né? Pela legalização, pelo direito. Então, é isso, gente, a gente vai lutar a vida inteira, assim é. Depois a gente vira árvore. Vai ser ótimo virar árvore. Valeu, moçada. É isso, né? Por que você está rindo, Mariana? Mariana ri. De virar árvore. Vai ser ótimo virar. Não é virar árvore, vai ser ótimo. Vai ser ótimo, eu vou adorar também. Ela, entendeu? Imagina aqueles galhos, aí as pessoas deitam embaixo da árvore, aquelas... Não ainda é? mais se for de fruta, né? Aí dá até o de comer, ainda mais se for de fruta. Fruta, né? Uma jabuticabeira, eu adoro tanto jabuticaba, eu viro a fruta. Vai ser divertido. E aí eu sempre falo, gente, quando eu morrer, não esqueçam de pôr de pé ó, vítimas da fome. Eu falo para minha filha, põe a Internacional Comunista. Põe a Internacional Comunista. E todo mundo, por favor, um pouco de riso, porque nada de choro, nem vela. Vamos rir, vamos pensar nas pessoas. É verdade, vamos pensar nas pessoas como elas foram na vida, né? Sabe? Como elas construíram a vida, se elas foram... Enfim, né? Com toda... Mas vamos que vamos. Fiquem bem, meninas e meninos, viu? O resto, tudo bem, tirando o desgoverno, tirando quase que privatiza a saúde hoje, depois o babaca volta atrás, agora eles querem que o ensino público seja todo ensino à distância, na PUC já tem babaca de coordenador de curso falando que já vai implementar ensino híbrido, entendeu? Ensino híbrido, ou seja, já é AD mesclado. Eu acho que isso vai ser a elitização do ensino. Aqueles que podem pagar, assistem de dentro da sala. Aqueles que não podem, assistem da telinha, né? E aqueles que não têm nem a telinha não vão assistir. A distância. Bia, você viu o que a Daiane escreveu no chat? Não, eu não enxergo o chat. Onde está esse chat? Gente, ô Lu... Por favor, uma semana adiantada, que a menina não vai estar com a gente, eu acho que a gente devia cantar parabéns 7 dias antes. Quem que é? Já que ela não vai estar com a gente. Quem que não vai estar? Não, tá, a gente canta 7 dias depois, não faz isso que dá azar. Não, não dá azar, não. Os japoneses dizem que dá. Eu tenho uma cunhada... E eu coloquei no chat que semana que vem eu não vou poder participar do NEAN, que é meu aniversário, dia 4. E do Thales também é dia 4. Não sei se ele vai participar. Thales é dia 4, então. Mas você prefere parabéns antes ou na volta? Você que escolhe. Você quer parabéns... Pelo risco é melhor na volta. Você não vai escapar, Dai. Você não vai escapar. Não tem escapatória. Pode ser na volta. Tem muita gente que pode ser na volta. Na volta, então. Na volta, nós cantamos para a Daiana, tá bom? Tá bom, Daiana? Crianças, beijos, então. Nos vemos amanhã. Beijo. A você até amanhã. Amanhã nós temos reunião do GT de tá bom. Todo mundo amanhã, 11 horas, hein? Beijos. Beijo. Até a semana, viu? Tchau.